Bora lá falar da empresa Vale, resultado do terceiro trimestre de 2023. A Vale é uma empresa da área do setor de mineração e ela tem apresentado bons resultados. Sim, apesar das oscilações na bolsa de valores, nós podemos perceber que a Vale ela está demonstrando todo o resultado do trabalho do terceiro trimestre. Nós podemos ver que a venda de minério de ferro cresceu 6% ao ano, porém muito se explora sobre a China, que é uma grande parceira da Vale, em estar consumindo o fornecimento de ferro aqui do Brasil para suas construções, né, para a área imobiliária na China. Atualmente, outros metais como o cobre também estão sendo produzidos aí, o minério de ferro. Também temos agora o lançamento da Agera, que a gente vai estar vendo mais para frente, que é uma mineração sustentável. Estão pensando cada vez mais na segurança das barragens. E também vamos falar dos dividendos que foram propostos, que serão pagos em dezembro. E também existe um programa de recompra de ações consistente. Nós podemos ver aqui sobre a produção de minério de ferro, que é uma produção forte, porém ela teve uma pequena redução de 4% do trimestre do ano passado para esse trimestre. Na produção do cobre, a gente já pode verificar que houve um aumento de 10%. E a produção do níquel, com relação ao terceiro trimestre do ano passado, foram menos 19%. Acelerando soluções inovadoras de minério de ferro. A Vale é uma empresa que não para. Então estão acontecendo acordos com a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Oman. Isso foi em novembro de 2022, setembro de 2023, com o Porto do Açu no Brasil e acordo com o H2 Green Steel, Brasil e Estados Unidos em setembro de 2023. Então, como nós podemos ver, é uma empresa que está sempre inovando, está sempre reinvestindo no negócio de mineração. E avançando ainda mais, a Vale ela está trabalhando agora também com um negócio de areia sustentável, que é a Agera. Já são utilizados na construção civil e também na pavimentação de rodovias. Progredindo para uma Vale mais segura, né? Então aí os programas para controlar a segurança das barragens em níveis de emergência, isso é muito importante. E quanto ao desempenho financeiro que nós estamos falando, elas têm demonstrado sim uma pequena retração, mas ela já está se recuperando. Nós podemos perceber aí que os custos estão menores. E aqui a gente vai perceber o custo unitário de minério de ferro. Esse, com relação ao trimestre anterior, teve redução. Com relação ao trimestre do ano passado, teve um pequeno aumento. Assim a gente vai analisando item a item desse demonstrativo de resultado da Vale. Geração saudável de fluxo de caixa permite uma sólida remuneração aos acionistas, é o que nós vamos estar falando agora, né? Sobre o pagamento de dividendos e também juros sobre capital. E alguns comentários finais sobre a apresentação da Vale. Não termina por aqui, tá? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, no Dicafin, curte esse vídeo, compartilha com quem gosta de saber sobre finanças, saber sobre ações, sobre bolsa de valores. Então, os comentários finais. O desempenho operacional foi mais forte em todas as commodities. Iniciativas de eficiência de custo e crescimento de volume estão gerando melhores resultados de custo unitário. Revisão dos ativos de metais para a transição energética, confirmando o potencial para destravar valor significativo. E comprometido com uma alocação de capital disciplinada. Agora que nós já temos essa visão geral da empresa Vale, vamos ver o que temos sobre as ações da empresa Vale.
Então nós podemos ver aqui no site do Status Invest como foi a última sexta-feira que teve o fechamento. Bovespa fechou em 2,70% em alta suas negociações. Nós podemos ver entre as empresas que mais tiveram valorização no dia 3/11 de 2023, que foi a Via Varejo, a Vamos Locação, a Localweb, a Magazine Luiza, que é a empresa do ramo de varejo, a Pets e a MRV. Então são empresas que tiveram altas destacadas nessa sexta-feira no fechamento do dia 3/11. E também foi anunciado o pagamento de dividendos da Vale de R$ 1,56 para ações cujas pessoas que detêm as ações na data de 21/11 terão direito. E também JCP. Para quem não sabe, JCP é juros sobre o capital próprio, no valor de 0,7658 centavos, também será pago pela Vale. Então, vamos analisar um pouco mais a empresa Vale. Então, a empresa Vale, ela tem demonstrado aí uma alta nos últimos dias. Qual foi a mínima durante um ano? A mínima que ela chegou foi R$ 61,05 e a máxima de R$ 93,49. Isso no período de um ano. O dividendo é 5,73%. Esse valor é com relação ao valor atual, né, que representa esses R$ 4,03. E nós podemos verificar que houve uma valorização, né, para R$ 71,12. E se nós analisarmos um pouco mais, a gente vai ver aqui no gráfico de 30 dias que ela fechou em 71, mas ela já chegou a 62. Então, como se trata de renda variável, pode variar tanto para cima quanto para baixo. Mas sempre que você vai analisar, estudar uma ação, é importante que você saiba que aqui a gente pode analisar os 6 meses, tá? Isso aqui é uma análise de estudo, não é recomendação de compra ou venda. É apenas para a gente entender como funciona o mercado de ações. E nós podemos ver que existem muitas oscilações. No próprio ano de 2023, a gente vê que a ação da Vale ora estava em R$ 60, ora em 68. No entanto, se nós pegarmos em um ano, nós podemos observar que ela já chegou a R$ 90 no dia 27, 26 de janeiro de 2023. E agora ela caiu novamente. Vamos estudar um pouco mais a fundo. Se ela chegou em 90 e poucos reais em 2023, em 2022 ela caiu para 63. Opa, em 2022 ela chegou também a 87. Em 2021 ela estava a 56 reais. Então esse estudo histórico que nós estamos fazendo permite que nós vejamos que é uma ação cíclica. Ela depende de ciclos do mercado na venda de minérios, na exportação e importação de minérios. Então nós podemos analisar que é uma empresa que tem muita volatilidade na bolsa de valores. E ela pode ser uma ação para valorização e também para pagamento de dividendos, né? Os dividendos nada mais são do que a remuneração dos acionistas, assim como os juros sobre capital. E se a gente for ver mais a fundo aqui no próprio site, ele vai indicar para nós como que está o pagamento desses dividendos que foram anunciados. Quem tem a ação, detém a ação em 21/11, vai receber em 1/12 o pagamento do dividendo de R$ 1,56. Quem detém as ações em 21/11 também receberá no dia 1/12 0,76 centavos por ação ordinária da empresa. E isso nós já temos visto que as ações elas estão encerrando em alta expectativa de estímulos na China.
Essa é uma notícia importante, porque valoriza a empresa, possibilita produzir mais, e quando uma empresa produz mais, ela também gera empregos. Isso é muito bom para a nossa economia. Então, como nós vemos que os minérios são commodities, são negociados também aí, né? E a China está fazendo uma parceria muito boa com o Brasil nessa parte. Outro site noticiou que a Vale a R$ 70 e ações vacas leiteiras, como eles chamam aquelas ações que pagam mais dividendos, até mesmo mais que a Selic, né? Algumas empresas. 5 destaques. Eles sempre estão anunciando as ações na visão dos analistas, nas notícias. Isso tudo é muito importante. Os dividendos, eles já foram falados, juros sobre capital. E falando das ações da Vale, eu resolvi também comprar um pouco de ações da Vale para incorporar na carteira. E eu fiz um aporte em 8 ações, né? Que ao custo médio de R$ 63,49 vai me dar um investimento total de R$ 507. Isso está compondo agora a carteira do canal, que já está composta por investimento em criptomoeda e também por investimento em ações que pagam dividendos, e a Vale também é uma ação de valorização, por que não? Após a compra, durante alguns dias teve uma valorização que de R$ 63,49 foi para R$ 71,12. Pode ser que ela chegue mais longe. Então, esse é o aporte da carteira do canal Dica Fim. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com todos aqueles que gostam do assunto, querem aprender mais, que o intuito é educativo, é ilustrativo, de mostrar o conhecimento que no dia a dia a gente busca através da leitura, através da pesquisa e através da comparação e estudo do mercado, entendendo como a economia funciona, tanto aqui no Brasil como no mundo, influencia nos valores das ações e dos produtos que as empresas oferecem. Então, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, eu agradeço muito, que assim você só faz o canal crescer e a chegar a mais pessoas que gostam do assunto.